Bora ver como tá o evento do Mundo Pixar aqui em São Paulo? Pra quem não tá sabendo, tá acontecendo novamente a exposição do Mundo Pixar aqui em São Paulo. Ano passado eu não fui porque descobri muito em cima da hora, mas esse ano rolou e eu quero mostrar como tá legal. Pra quem não conhece o evento, é uma exposição com 14 cenários dos filmes da Pixar que tá sendo feito no Shopping Center Norte aqui em São Paulo. Então você não sabe onde é, taca no Google que você acha. Dentro do próprio shopping você acha várias placas do evento. E essa exposição interativa tá fantástica. Tirei fotos de todos os cenários e eu vou mostrar todas as etapas dessa experiência pra vocês. Fica até o final porque eu vou mostrar na ordem do evento, então o seu filme favorito pode estar lá no fim. Meu nome é John, pra quem não me conhece, bem-vindo ao HQJ, o canal é de quadrinho, mas vez em nunca eu trago umas coisas bem diferentes. E antes de começar, eu não sei se vocês ainda conseguem ingresso pra ver essa exposição, que ela começou agora no final de junho. E sendo bem sincero, eu não sei nem até quando ela vai, mas de qualquer forma eu vou deixar o site aí na descrição. Eu paguei uns 80 pila, mas vai depender do pacote que você escolher, criança, estudante, paga meia. Então vai lá no site que você consegue ver certinho a região, o estado que você tá, horário. Eu não consigo garantir pra vocês que vai ser 100% igual em todos os estados, já que é a segunda vez que veio aqui para São Paulo e tem algumas alterações da última. Mas não foi mudança tão grotesca, e mesmo que você não consiga os ingressos, vale a pena você ir até o local, porque tem uma lojinha da Pixar no final do evento que é aberta ao público. Então mesmo sem os ingressos, você pode ir lá comprar uma lembrancinha. Claro que eu trouxe lembrancinha, cara. Lá no final do vídeo eu vou mostrar o super incrível negócio que eu peguei. Já vou até começar mostrando essa lojinha pra galera que quiser ir mesmo sem entrar no evento. Eu queria ter feito gravação de tudo entrando, sabe? Mas tinha tanta gente, não só na loja, mas no evento todo, que eu fiz alguns vídeos mais pontuais, eu foquei mais nas fotos mesmo. E mesmo assim, muita foto eu sofri pra tirar, porque tinha que esperar o povo sair. E essa lojinha tava show, caneca pra caramba, chaveiro, meu, cada chaveiro legal, luminária, camiseta rodo, brinquedo, quebra-cabeça, conjunto de meia, cordão, bola, adesivo, meu, se liga nessa camiseta do Mike, eu adorei demais, os caras pregaram o bolso em cima dele, quem manja do filme pega a referência na hora, ainda dá pra ver ele do lado do bolso, ficou muito boa, foi uma das que eu mais gostei. Olha essa outra camiseta com os filmes e datas de lançamentos, muito legal também, esse broche da Senhora Maroca estava muito bom, esse eu quase levei, já vai imaginando aí o que eu devo ter levado, que no final do evento eu te mostro. Olha que maravilhosa essa coleção de chaveiro. Se o do Ali fosse de ferro, seria melhor ainda. E essa caneca que me deixou apaixonado, se liga nisso, cara, olha que fofinho. Mas sério, tinha muita coisa legal nessa loja, super compensa passar nela, nem que seja pra dar aquela famosa, tô só dando uma olhadinha. E bora logo pro evento, que é o que vocês querem ver. Lá na entrada tinha esse paredão sensacional de várias animações, e o nível de detalhamento desse negócio, vocês não estão entendendo. Eu tirei uma foto bem de pertinho do Woody, e repara nisso, meus amigos, dá pra ver os fiozinhos do pano saindo do xerife, cara. Você vê o desgaste do coldre, e a câmera não pegou direito, mas tem uns risquinhos no plástico da mão dele. Aqui esse rolê já me pegou, e era só uma foto, eu fiquei maluco mais à frente. Quando a gente entra no evento mesmo, a gente tá numa sala toda preta com essa imagem aí do Mundo Pixar. Aí vem uma menina lá dar umas instruções, fazer umas brincadeiras rápidas, do tipo, ah, qual é o primeiro filme da Disney? Aquele jogo rápido pra aquecer o motor, passa um videozinho bem curto explicando como vai funcionar o evento. E aí a gente já entra pra primeira sala, que é Vida de Insetos. Mas eu fiquei tão maravilhado com essa primeira sala que eu não tava pronto, eu vacilei, velho, eu não tirei muita foto, o flash estragou outras. Então algumas que eu tô usando aqui são até fotos que eu peguei da net. Foto da sala toda não dava, simplesmente era impossível nesse evento de tanta gente andando. Mas cara, eu tinha fita, o VHS desse filme. Olha o Flint, aquela outra formiguinha sapeca que eu não lembro o nome. Sem zoeira, esse Flink aí, ele devia ter tipo uns 2 metros, era grande o negócio. E essa formiguinha na parede, ela tipo ficava andando, trabalhando, sabe, carregando as coisas. Aí aparecia mais formiguinha, ela se trombava, meio que conversava e continuava naquele loop infinito de trabalho. Tinha também um túnel pequenininho que ele tipo simulava um buraco embaixo da terra, sabe, pra você andar como se fosse uma formiga. Tava muito legal o negócio. Todo o cenário ali era como se fosse por dentro de um formigueiro. Aí do nada eu olhei pro teto e era tipo a boca, o topo, sabe, de saída de um formigueiro. Você viu o céu bem azulzinho, mas de repente apareceu aquele gafanhoto vilão e ficou encarando a parte de dentro. Pô, esse toque do gafanhoto foi incrível, velho. Referência total ao filme, meu, muito legal. E é doideira minha ou esse buraco aí também tá se parecendo com aquela região onde o sol não bate? E o gafanhoto olhando só piora. E bora pra segunda sala, que era dos Incríveis. Esse filme eu tenho um carinho muito especial. Foi a primeira vez que eu fui no cinema com meu tio, que tinha vindo morar em São Paulo. Então eu guardei esse filme com muito carinho. E esse eu tinha o VHS e o DVD. Essa sala aqui eu também comi bola, ainda tava me acostumando. Foi o primeiro evento que eu fui com a ideia de fazer um vídeo. Então me dá um desconto aí, as duas primeiras salas não ficou bom não. Essa sala era uma reprodução daquela sala onde a Edna construía as roupas de super-heróis. Tinha a mesa dela, vários projetos na parede, capa de revista,
revista, a própria Edna, claro. E até uma reprodução em tamanho real daquele treco que ela usava pra testar as roupas. Se tu lembra do filme, tá ligado o que que é. Mas o melhor dessa sala era uma réplica do Zezé fantasiado, que eu e minha morena empolgado com a exposição, não tiramos foto. E aí eu tive que pegar na net pra vocês verem. Ele tava show demais, eu perdi a oportunidade de bater foto, cara, tava muito fofinho. E ele não foi o meu bebê favorito desse evento, hein. Aqui eu só tenho uma observação, eu queria ter visto o resto da família. Cadê os caras, velho? Um ambiente tipo a casa deles, eles jantando como no filme, sei lá, fica legal. Lembra que eu falei que teve algumas alterações e tal? Então, eu vi que essa exposição aconteceu em algum outro lugar e a Sala dos Incríveis, na verdade, era uma reprodução da Família em Batalha. Aquela era muito melhor do que essa com o Zezé. Mas ainda assim, beleza, me deixou babando de todo jeito. Terceira sala era do Up. Altas Aventuras. Cara, o que tinha de gente nessa sala, vocês não estão ligados. Era cada fila pra tirar foto. Por verdade, eu nem falei, tinha fotógrafo pra tirar aquelas fotos profissionais em todas as salas. Mas aí vai aquela grana extra pra montar um álbum, né? A gente fica sozinho pelo evento, não tem um tempo limite ali pra sair da sala. Tem monitores pra todo lado se precisar. Meu, tinha acesso pra deficiente, é bem inclusivo o negócio. Eu cheguei até a ver uma cadeirante em algum momento ali. Muito bem montado o evento. E esse cenário do Up era uma réplica da casa do Sr. Frederiksen. Mano, o cachorro era uma gracinha, gigante, gigante. Ele tava muito bem feito. O moleque espoleto, o Russ, tava muito bom também. Cara, tinha a cozinha, o banquinho de subir as escadas, a bengala, velho, tinha a estante com as moedas. Oh, curiosidade, eu cheguei bem pertinho pra olhar as moedas, era moeda de verdade, eu vi até cruzeiro lá no meio. Mas o melhor pra mim, o ápice dessa sala, foi as fotinhos dele com a mulher dele. Isso aqui eu achei lindo demais. É o amor deles. Eu não sei quem fez esse cenário, mas tá de parabéns, dá pra ver que foi feito com muito carinho. As fotos estão bem melhores agora, né? A gente já tava pegando jeito essa altura. Próxima sala era com esse bichão laranja imenso aí no meio. O nome do filme é Red. Mas sendo bem sincero, eu não assisti e não faço ideia da história. Ele era enorme, tinha mais de 3 metros. Eu vi que tinha uns armários de escola ali em volta. O ambiente era tipo uma escola, né? Dava pra ver, tinha um monte de livro pelo chão. Tinha alguns armários abertos, que com certeza era alguma referência ao filme. Mas eu não conhecia nada mesmo, então eu ignorei e passei reto. Próxima sala, Procurando Nemo. Eu sou tão antigo que assisti Procurando Nemo no cinema, meus amigos. O 1 e o 2. E o ambiente de fundo no mar que eles criaram aqui era um negócio de doido. Vocês conseguem ver que a foto tá tipo uma fumaça, um pouco embaçado, como se a câmera fosse do Paraguai? Então, na verdade, essa sala era toda fumaçada. A câmera não consegue pegar a ambientação direito. Mas foi muito maneiro. A fumaça era tipo azulada por causa da luz. E era um negócio diferente, dava uma sensação de mar, de água mesmo. Nossa, muito diferente. Na hora que você entra, parece que você mergulhou numa piscina. Tinha uma máscara de mergulho gigante, aquela que adora lá o peixe, Ema 42, o Ace nem. Tinha um lado ali lotado de água viva. Cadê? Uma tela de fundo que vez ou outra passava algum personagem do filme nadando. A Dory tava muito bonitinha também, mas faltou o Gil, né? Amigão do irmão Minhoca. Eu adorava o Gil, cara. Saindo do fundo do mar, a gente chega na sala de elementos. E aqui eu achei bem bestinha, viu? Pô, aqui frustrou, achei bem fraca mesmo. Cara, eu não lembro do nome dos personagens, pra ser sincero. Eu assisti só uma vez, que foi até no cinema, mas eu lembro direitinho da história. E o cenário era aquele momento que a guria do fogo conhece o goril da água no metrô. Que beleza, é até um momento legal, o metrô e tal. O que eu achei legal nesse cenário foi que no teto do metrô tinha o banco de ponta cabeça, igual no filme. Mas era só isso mesmo, tava os dois sentados no banco. Nada demais, por assim dizer, era só isso. Eu já pego o metrô pro trabalho todo dia entupido de gente. Às vezes tem um povo fedido, fora quando eu sou encoxado. Aí eu pago pra ver um evento da Disney e me jogam dentro de um metrô. Aí não dá, né, velho? Ativou meus traumas. Tinha até um detalhe que eu achei bacana, que era uma placa com os elementos. Isso aí eu achei legal. Mas sendo sincero, foi a sala mais tranqueira, bem apertadinha, miúda, pequena, tava até vazia. Talvez se tivessem pegado um outro momento do filme, ou o encontro deles com os pais, que foi um momento muito hilárico do filme, ficaria melhor. A próxima sala foi uma das minhas favoritas. Aqui o queixo veio no chão, porque era Monstros S.A. Eu adoro esse filme. Outro que eu tinha VHS. E essa sala é muito especial, porque ela tinha 2 cenários em um. E tava entupida de gente. Eu tive que apelar pra net de novo pra conseguir umas fotos mais amplas. Meu, na primeira sala era a fábrica de SUS, onde o Mike trabalhava com o Sully. Cara, super simples, nada extravagante. Tinha aquelas estruturas de fábrica mesmo, bem legal. Tinha o painel da porta. E também tinha um daqueles tanques de armazenamento de grito, que era interativo. Eu fiz questão de fazer um vídeo. Se liga no que ele faz. Eu fiz umas 3 vezes só pra ouvir a criança gritando. Tava todo mundo besta nesse evento. Você via na cara dos adultos. Mas o que me deixou louco mesmo nessa sala foi quando eu reparei que tinha uma porta que dava pra abrir.
E era justamente a porta da Boo. E meus amigos, pensa numa baixinha fofa. Eu fiquei doido, foi meu quarto favorito. Era todo o quarto dela, mesa, armário, as coisas dela, livro, tudo real, cara. Veio alguém e colocou ali um a um arrumadinho. A porta do guarda-roupa abria e fechava, mostrando o Randall. E aconteceu um negócio legal, porque tinha uma mãe com um bebê de colo na minha frente. E quando ela abriu essa porta e o bebê viu o Randall, ele abraçou o pescoço dela com tudo. Uma gracinha, velho. Sei lá, ele devia ter um ano, bem pequenininho. E claro, tinha a Boo, que era a atração principal dessa sala. Ela tava fantástica demais. Foi a que eu mais curti. Olhando ela de pertinho, é surreal. As fotos não conseguem mostrar como é que é o evento lá. Você tem que ir pra ver, velho. Meu, eu nem comentei, mas durante todo o evento, toma ali música da Disney de fundo. Eu conhecia quase todos. O ambiente lá era muito legal. Adulto, jovem, criança pra todo lado. Tinha até idoso, todas as faixas etárias. E chegamos em Divertidamente. Essa foi a primeira sala grande, viu? Grande mesmo, também entupida de gente, todo mundo querendo tirar foto. E era uma representação ali da sala de controle da cabeça da Riley. Tinha as camas dos personagens, a tristeza tava uma florzinha de doce. E também tinha a alegria com a ansiedade representando aquele momento que elas se conhecem no filme. Pô, senti falta demais das outras emoções, mas essa sala tava show. Painel de controle gigante. E tem um detalhe nessa foto que, pô, eu comi bola e não peguei na câmera. Mas bem no cantinho direito do cenário escondido, dava pra ver uma daquelas bolas do Toy Story. Se você não sabe, essa bola do Toy Story é tipo um easter egg da Pixar. Ela tá sempre presente nos filmes. Na verdade, a Pixar sempre faz referência a outros filmes em cada uma das obras deles. E bem no início do evento, quando teve aquela reunião com a monitora, ela avisou que em todas as salas seria colocado esse easter egg aí da bola. Aí a brincadeira era achar na sala e tirar uma foto postando ali nas redes sociais com a hashtag MundoDisneyBR e devolver pro lugar, claro, não podia levar embora, porque tinha gente lá querendo levar embora, tipo eu. Era um mini desafio. E a gente todo besta com o evento, só lembrando dessa desgraça de brincadeira, quando chegou lá na sala dos Monstros S.A. Aí só na sala de Divertidamente que achamos uma. Mas pra ser sincero, depois dessa sala, voltamos a ficar besta e esquecemos de tudo, nem procuramos mais nenhuma. Acontece, né? Mas saiba que existe essa mini brincadeira interna aí. Quem foi lembrar, tenta achar todas aí. Chegamos na sala do Coco, a vida é uma festa. Rapaz, essa também eu não consigo falar muito pra vocês, porque eu simplesmente não assisti. Faz parte da minha lista de filmes a assistir. Mas tinha uma senhora que claramente não pode levantar os braços senão Deus puxa, e um garotinho violando um tocão. Parece algum tipo de homenagem aos mortos, eu não sei, cara, eu não conheço esse filme. Mas muito detalhado, viu? Muito mesmo. Tinha uma vibe de casa de vó, sabe? Um monte de quadro na parede. Com certeza alguma coisa ali que tem no filme, referência e tudo mais. O que eu achei curioso é que essa sala tava meio vazia também. Eu acho que o povo não deve gostar muito desse filme, não. E esse cenário também é um cenário duplo. Tinha mais um pedaço que era tipo uma vila, sabe? Bem ajeitadinha. E tinha um palco com um cachorro e um esqueleto arrebentando no The Voice. Não entendi nada. Bora pra próxima. Luca, outro filme super especial. E sabe por quê? Porque esse filmaço também faz parte dos filmes que eu não assisti. Nem o trailer. Cara, eu não faço ideia do que é isso. É um cenário de porto, uma pegada de pescaria, sabe? Aí tem o Lucas, que tá acompanhado de um menino, que eu não sei quem é. E também tem uma menina, que eu também não sei quem é, que tá acompanhado de um gato, que eu também não sei quem é. Mas já adorei esse gato. Ele tem cara de quem vai me arrancar risada. Filme estranho, sala bonita, lembra muito um porto. Eu tenho a sensação que isso aí representa alguma coisa do começo do filme, mas eu vou ficar devendo informação. Próximo. Carros. Outro filme que eu me rachei vendo no cinema, velho. O 1 e o 2. Por um vacilo eu não vi o 3. Eu não faço ideia de quantas vezes eu assisti o primeiro. Pô, eu montei meu guarda-roupa aqui de casa ouvindo Life is a Highway. O cenário tava muito legal. Era aquela oficina do Luigi em Radiator Spring com aquele carinha que troca de pneus e também tinha o Relâmpago McQueen. Só que cadê o Mate, cara? O McQueen tava lindo, gigante, tamanho de um carro normal de corrida. Mas eu queria ver o Mate. Eu não conheço ninguém que não gosta daquele carro guincho. E aquele outro carrinho acompanhando o McQueen é super importante no final do primeiro filme. Mas comparado ao Mate, poderia ter substituído que não faria falta, cara. Aqui eu acho que vacilaram. Deveria ter sido o McQueen e o Mate. Ou talvez o Doc, eu adoro o Doc. Essa era outra sala que também tava bem cheia. O McQueen tava muito lindo, grandão. Mas eu achei ela muito simples, faltou detalhe, cara. Eu acho que dava pra ter colocado mais coisa por ali. Próxima sala, Ratatouille. Mentira, essa sala não tinha não. Na verdade, ela até existiu em algum outro evento da Pixar que fizeram, mas esse que eu fui em São Paulo não tinha. Eu coloquei aqui mais por curiosidade mesmo. Como eu falei, teve várias mudanças, né? A própria sala do Carros era bem diferente. Ela mostrava o McQueen em um posto de gasolina. Algumas salas eles trocaram a posição, outras era o ambiente, personagem, por aí vai. E agora bora pra maior sala de todas, com 3 áreas. E também a mais cheia de todas. Toy Story, o quarto do Andy. Meu camarada, o quarto do Andy era
enorme, enorme, tinha detalhe a rodo, muita referência ao primeiro filme, e ele não só era gigante em metro quadrado, como ele também era feito numa escala diferente. Ele foi feito pra gente se sentir pequeno, como se a gente fosse um brinquedo. Se liga no tamanho desse maluco perto da cama. Meu, gigante, cara, gigante, tudo muito lindo. Tinha os soldadinhos descendo da estante, os desenhos doentes que a gente vê durante o filme. O povo tava um delírio com esse quarto, não tem como não gostar de Toy Story, é bom demais. O primeiro filme pra mim é o melhor de todos, bem redondinho. Eu tive o VHS do 2 que minha mãe comprou pensando que era o primeiro. Eu fui conseguir o DVD do primeiro já bem mais velho. Cara, na sala tinha esse Buzz que tava maravilhoso, e ele tava fazendo pose em cima de uma caixa. Eu não sei se isso é alguma referência específica ao filme, pelo menos eu não consegui pegar nada, exceto, claro, a pose clássica, né? Mas se tu entendeu o que é isso aí, escreve aí. Tinha também a caixa do Buzz pra você tirar foto, e essa eu achei bem bestinha. Eu até esqueci de tirar foto, então eu peguei na net. Na verdade, a net me ajudou em muitos momentos desse vídeo. E a cena mais legal dessa sala pra mim era essa aqui do Woody com as caixas de papelão imitando, simulando, né, o Velho Oeste ali. A primeira cena que vemos da franquia. Essa também era outra que tava bonita demais. Você vê essas coisas pessoalmente, era uma loucura. A foto não consegue transmitir essa experiência. Aí vocês lembram que eu falei que tem dois cenários bônus aqui nessa sala gigante? O primeiro é embaixo da cama do Andy, que foi montado um mini cenário com alguns lápis ali, tem um tênis gigante do Andy. É bem simples, mas deixa o ambiente ainda mais imersivo. E o segundo, na verdade, é uma outra sala, porque saindo dessa, temos o cenário da creche Sunnyside. Essa eu confesso que não me agradou tanto quanto a outra. Eu pensei que ia ter muito mais brinquedo por aqui. Mas é muito bem feita, tem o Lotus, o vilão do terceiro filme, tem os desenhos de todos os personagens espalhados pela parede. Em um cantinho ali escondido, eu até achei as ervilhas. E tudo muito grande, pra gente se sentir do tamanho dos brinquedos. Tinha também essa fachada de casa, que eu achei que até não combinou muito com o cenário, mas eu acho que era a casa da Bonnie. Eu fiquei na dúvida, é um pouco diferente do que eu me lembro do filme. Pode ser algum pedaço ali da creche que fugiu da memória, mas eu acho que é a casa dela mesmo. Nessa janela preta dava pra ver vez ou outra passando aqueles ETzinhos do Pizza Planet. Mas a melhor coisa dessa sala foi a vaqueira Jessie. Perfeita também, cara, perfeita, muito linda. Mas eu queria ter visto o Bala no Alvo. Tinha que ter colocado mais personagens nessa sala, velho. Nessa altura eu tava curtindo muito a experiência, mas um dos filmes da Pixar que eu mais sou apaixonado é o Wall-E, e eu queria demais ver uma sala dele com a Eva. Mas não rolou, uma pena, porque saindo dessa sala, caímos dentro daquela lojinha que eu apresentei pra vocês no começo do vídeo. E chegou o momento de eu mostrar pra vocês qual foi a lembrancinha que eu trouxe do evento. Gostaram das salas? Qual filme aí ficou faltando? Fiquem ligados que essa exposição deve rodar mais partes do Brasil e voltar a São Paulo em algum momento. Até com novas salas, e eu super recomendo pra qualquer fã dos filmes da Pixar. O preço é super acessível comparado com a experiência. Eu já fui numas bem fuleiras que não compensou não. E é uma exposição que ela agrada tanto criança quanto adulto, porque isso aqui eu posso garantir que foi a infância de muito marmanja que tá assistindo. Então vocês vão adorar. Era cada sorriso e gente com cara de besta que você sentia em casa, aquela sensação boa de nostalgia. E bora pra lembrancinha. Cara, na hora eu não sabia o que trazer, sério mesmo. Eu rodei a loja toda, muita coisa legal, chaveiro, broche, caneta. Mas e os preços? 40 conto num chaveiro não dá não, pai. 120 numa blusa. Tinha broche de 50 conto. E eu tô falando alguns que me agradaram. Tinha coisa bem mais cara. Não dá não, velho. 50 pila é 2 almoços no Girafa. Até pensei em levar uma bola, pelo menos, daquelas de easter egg que tinha lá pra vender. Mas eu achei ela tão frágil que se eu fizesse uma de bexiga e pintasse, dava no mesmo. Então eu não encontrei nada que me agradasse e coubesse no bolso. Já tinha até desistido de levar algo. Até porque eu tô juntando pra comprar coisa lá na CCXP. Eu vou tá lá esse ano e vou trazer vídeo. Mas bem na saída do evento, perto dos caixas, eu vi um negócio que me chamou a atenção. Aí eu cheguei com toda a gentileza na moça do caixa e perguntei: moça, será que eu posso levar uma? Ela deixou e eu trouxe uma sacola. Pelo menos é bonitinha, né? Cheio de personagem. Obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos e tchau.